É bem interessante que algumas pessoas elas chegam à terapia falando o seguinte: poxa, Gerson, ah, eu tô triste, eu tô cansado, eu tô deprimido, eu tô cabisbaixo e tal. E quando você vai perguntar para esse paciente o que que, o que que ele entende, né, de futuro, primeiro você vê um paciente que não projeta necessariamente as coisas para o seu futuro, né? Então isso, outrora é bom, outrora é ruim, né? Porque se é bom, significa que ele não tem ansiedade. Se é ruim, significa que ele não tem um projeto, então, para o futuro, né? Por aqui e agora. Mas quando a gente pensa, né, que a mente, eu sempre falo isso, a mente ela tem três aspectos, né? Quais aspectos que são esses? Então a gente tem a nossa mente no passado, nós temos a nossa mente no presente e nós temos a nossa mente no futuro. Como assim? Vamos pensar o seguinte: a gente sempre está voltando no passado para fazer alguma coisa no nosso presente. Então eu estou aqui agora gravando esse vídeo, né, realmente como uma prosa mesmo, né, sem nada muito técnico. Eu procuro que os meus vídeos não sejam tão técnicos assim, mas tem alguma teoria a mais ali e alguma técnica a mais ali, né? Mas enfim. Então eu busco no meu passado, que é naquilo que eu descobri com os estudos, com tudo, né? Coisas para mim trabalhar no meu presente. Então eu posso sim trabalhar de forma disfuncional como de forma funcional, ou seja, eu posso trabalhar de forma negativa, ir lá no passado e falar, putz, eu não sou tão bom assim. Eu não sou bom nisso e tal. E acabando que eu não observo os pontos que eu sou bom, né? Então tem pessoas que ficam muito no passado, porque eu tenho um trauma disso, porque eu tenho um trauma daquilo. E realmente tem coisas que faz a gente ter trauma, né? Um abuso, um abuso emocional, um abuso sentimental, uma falta, um desamparo, né, que alimenta e cria também essas crenças disfuncionais. Só que quando você tem uma pessoa, né, um camarada com esses problemas do passado que vivem muito, que vive, melhor dizendo, muito no passado, você tem uma pessoa que tem uma interpretação disfuncional do seu presente, né? Eu não consigo fazer isso porque no passado aconteceu tal coisa. Beleza, né? Uma das premissas da TCC é: você não tem controle das coisas, né? Ou a gente tem pouco controle das coisas, né? Que estão à nossa volta, ao nosso derredor, os gatilhos e os fatores, né? Mas você pode sim interpretar as coisas de forma funcional. Quando você não interpreta isso de forma funcional, você coloca uma problemática na sua situação atual. Quando você, a pessoa, coloca uma problemática na situação atual dela, a gente vai para aquele aspecto do presente. Eu não consigo fazer nada aqui agora porque eu realmente não sou bom, porque eu realmente aconteceu coisas no passado. Só que a TCC fala o seguinte: passado é passado, né? Ele existe, só que você não tem controle dele. E por você não ter controle desse passado, você acaba que não tem por que pensar nele, né? E é interessante a gente falar isso, porque tem muitas terapias e realmente, né, ajudam. A TCC, inclusive, ela vai muito no passado, nas primeiras sessões e até posteriormente em algumas, né, colher os dados ali do paciente. Só que a gente não fica só no passado, a gente vai para o presente, projetando em coisas para o futuro, né? Então, pacientes que têm esse aspecto de olhar para uma parte da mente do passado, no futuro, né, ou a projeção deles no futuro será de alguém ansioso, né? Eu não consigo fazer. Então, por quê?
porque eu sou ansioso, porque eu fiz isso, né? Então nós vivemos mentalmente no passado, presente e futuro, né? O nosso corpo físico, ele está aqui, beleza, ótimo. Só que a nossa mente, aquilo que não é mensurável, que você não consegue fazer uma conta. 1 mais 1 é igual a 2, a nossa mente é o seguinte, 1 mais 1 pode ser igual a 3, pode ser igual a 4, pode ser igual a 60 mil, porque a gente pensa muita coisa. A gente pensa muita coisa, a gente está mentalmente em vários lugares ao mesmo tempo. Quando você tem um paciente que ele tem um transtorno de um pensamento acelerado, ele tem um toque, o cara tá com você aqui, conversando com você tete a tete, e ele está simplesmente tendo outros pensamentos e tentando se controlar para não dar zica àquela conversa. Então é o seguinte, nós vivemos nesses três aspectos. E o mais ideal é que a gente consiga interpretar todas as coisas boas, funcionais, deixando de lado esses aspectos disfuncionais das nossas crenças. Beleza, eu sei que a minha mente tem esses três aspectos, Gerson, mas o que eu posso fazer quanto a isso? Lembra que o passado aconteceu, você não tem mais controle sobre ele, certo? O futuro você vai construir no futuro? Não, você vai construir no seu presente. Então, quando um paciente, uma pessoa, você que aí está me escutando, consegue construir as coisas no seu presente de forma funcional, não esquecendo o passado, né? Mas no sentido de passou. Aí sim você consegue estruturar, melhor dizendo, coisas mais funcionais no seu aqui e agora. As pessoas ficam muito centradas no passado e esquecem de ver o seu presente. Elas estão esquecendo que é no presente que as coisas são construídas para o futuro. O futuro não existe, o passado já existiu e o que existe é o nosso agora.